Shalom, gente abençoada, paz e graça, minha gente. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Então sejam todos bem-vindos. Mais um devocional, aleluia, glória a Deus. E se você está participando a primeira vez, se inscreve aí para fazer todo dia com a gente. Você criar esse hábito do devocional, que é uma benção. Não pode substituir o seu tempo no secreto com Deus, né? Mas acrescenta ao seu dia aí um tempinho com Deus. E quanto mais tempo com Deus, melhor, né? Então a gente vai ler um versículo, a gente vai falar aqui da palavra, a gente vai aprender e vamos orar juntos também. É um tempo muito abençoado, só tem coisas boas, pode ter certeza disso, tá bom? Fica aí o convite. E hoje, para começar, nós temos aqui um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, e é o verso 7, que diz assim: Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aleluia, né? Glória a Deus, essa palavra. Gente, o autor nos dá o seguinte título para hoje: Um tesouro mais que precioso. Claro, né? O poder de Deus é um tesouro abençoado. E, gente, essa passagem aqui, né, do vaso de barro, Paulo está falando, assim, a gente sabe que o vaso não é algo mais maravilhoso e mais forte que tem, né? Justamente para mostrar que o que ele quis dizer aqui, mostrar que o que vale, o que importa é o conteúdo, é o que está dentro, né? Que é o poder de Deus que habita em nós. Né? A gente sabe daquele comparativo, né? Que somos barro, né? Que somos na mão do oleiro, somos barro para ser moldados, né? E Deus nos faz um vaso novo, né? Assim nós precisamos ser transformados. E quantas vezes a gente cair ali, o oleiro vai nos refazer, né? E vai nos moldar, porque o amor de Deus é infinito, é incondicional e é infinito. Quantas vezes o seu filho, se você tem filho, já errou e você corrige, repreende, perdoa e depois ele erra de novo, porque você não deixa de amar, né? Nem diminui o seu amor. Isso não tem como acontecer. Mas a gente ensina a lição, fica o aprendizado, e o amor é algo que supera tudo, né? Então, do mesmo jeito é Deus com a gente. Ele nos repreende, ele nos mostra que a gente se desviou por um caminho que não devia, e com seu amor ele nos perdoa, nos traz de volta, né, para o rumo certo, nos coloca de volta no trilho e a gente segue em frente, porque ele não desiste da gente. É a gente caindo e ele levantando, né? Porque às vezes nem com a nossa, nem a gente não tem força nem para orar, que dirá para levantar. Muitas vezes é assim, mas Deus está vendo ali tudo que está se passando. E Ele sabe o momento que Ele precisa intervir e pegar a gente assim mesmo, resgatar ali do fundo do poço e trazer de volta para a batalha, né? Então, o poder de Deus, o amor, tudo que provém de Deus é de fato, como o título diz aqui, é um tesouro mais que precioso. Gente, olha, isso é o mais valioso que a gente pode ter aqui nessa terra. Porque tudo pode nos faltar. Todos podem nos virar as costas. E normalmente é quem a gente ama e confia, né? Que nos decepciona. Porque se não fosse alguém que a gente ama, perdão, gente, não faria diferença. Mas sempre
vem por onde a gente ama, tem confiança. E mesmo essas pessoas nos abandonando, nos virando as costas, nos decepcionando, Deus não abandona, não. Pode nos faltar tudo, Deus não nos abandona, não. De forma alguma. Nunca pense jamais que Deus vai desamparar você, independente do que você tenha feito. Sabe por quê? Independente do nosso pecado. O amor de Deus não tem julgamentos. Ele não faz julgamento. Ele nos recebe. Ele recebe o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão. E ele nos resgata, nos coloca em campo de batalha de novo e fica lá com a gente. Gente, eu sou muito contra essa constância de se pregar a culpa, sabe? Claro, todos nós somos chamados ao arrependimento. Mas nós temos que lembrar que nós não temos como ser santos. Nós não temos como ser só espiritual, não. Nós somos carne, somos alma. Ah, mas isso aí é dar brecha para pecar. Não. Não é porque, a não ser que a pessoa queira pecar, já se vendo lá na frente pedindo perdão, né? Aí é intencional. Mas só que tem um detalhe: Deus conhece nosso coração. Ele sabe quando a gente age errado, sem se dar conta. E quando é uma fraqueza nossa, que o inimigo se aproveita. E ele sabe quando é intencional. Ele conhece o nosso coração. Não tem nada que a gente faça escondido de Deus, não, minha gente. Nem nossos pensamentos. Deus está vendo tudo, né? Davi, até hoje se diz, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi errou tanto. Davi era um grande rei, um grande estrategista, né? Mas da mão de Davi correu muito sangue. Muita gente morreu pelas mãos de Davi. E ora, se matar não é errado, não está nos mandamentos, não matarás, e é o homem segundo o coração de Deus. Davi era homem como nós, de carne e osso. Porém, ele tinha uma aliança tão forte com Deus, inabalável, uma fé que agradava o coração de Deus. Então, sabe, quando a gente se depara com essas controvérsias, né? Ah, Davi ganhava as batalhas, mas matava muito. E aí? Sim, era por Israel, sim, mas matava. Né? Não matarás, eu manda muito. E os mistérios de Deus só cabem a ele, minha gente. A gente sabe do Davi que tem na Bíblia, mas a gente não conhece o coração, não conhecia e nem nunca vai conhecer o coração de Davi como era. Só Deus teve acesso. E ele deve ter visto muita coisa maravilhosa para ele ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente pode errar à vontade. Não, como eu disse, Deus vê o nosso coração. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você trama na sua mente. Especialmente se atingir outras pessoas. Então, essa reflexão eu faço para que você não se sinta tão culpado como às vezes querem colocar na nossa cabeça da culpa que a gente carrega, né? Pecado, você é um pecador, você é isso, você é aquilo.
Se fosse assim, gente, Deus está contando com a gente para levar o evangelho a todas as nações. E nós somos humanos e Ele sabe. Ele sabe de tudo que a gente passa, das injustiças e tudo mais. A gente precisa amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não faz com o outro o que você não quer que faça com você. Essa regrinha básica, né? Quando você tiver com muita raiva, querendo até fazer um mal a alguém, pensa assim, eu gostaria que fizesse comigo. E pensa assim também, como Jesus agiria nessa situação? Com certeza Jesus ia perdoar e ia amar. Ainda tem esse detalhe. Jesus ama. Porque Ele ama todo pecador, o que Ele não ama é o pecado. Então, amados, não se sintam tão culpados, não se sintam envergonhados diante de Deus, indignos de estar na presença de Deus, não se sintam jamais. Porque vocês são todos herdeiros do reino. E vocês são filhos. Vocês têm o amor de Deus por vocês. Então não se sinta tão culpado, não busque ser forte o tempo todo. Mas segue os princípios. Segue o que Deus está colocando no teu coração. Amém? Eu deixo essa mensagem para vocês hoje. Ele deixa essa frase. Assim como o barro é moldado pelas mãos do oleiro, nossa vida é moldada pelas mãos de Deus. Glória a Deus por isso, né? Se não fosse isso, gente, ele recomenda a leitura do capítulo 15 de Atos, tá bom? Já deixou sua curtida aí, seu like, seu amém nos comentários, não esquece e manda para alguém, que a gente tem que evangelizar, levar a todas as nações, amém? É isso aí, vamos orar então. Pai, estamos aqui mais uma vez em Tua presença, Senhor. Obrigada por essa palavra de hoje, que nos faz lembrar dos tesouros preciosos que o Senhor tem para nós, que são o Teu amor incondicional, que é o Teu poder operando em nossas vidas, Pai. Tua alegria, a Tua paz, a Tua presença. Assim como disse Davi, que tudo nos falte, menos a Tua presença, Pai. Senhor, nosso coração é cheio de gratidão, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossos erros, Senhor, quando faltamos contigo, quando não temos o mesmo comprometimento. Senhor, quando permitimos que as circunstâncias venham roubar nossa fé. E vem renovando todos os dias, Senhor, a nossa força, a nossa esperança e também a nossa fé, Pai. Para que a gente siga fortes, firmes nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, queremos ver e viver o extraordinário. Queremos ver o sobrenatural se manifestando em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, afasta de nós todo o mal. Desvia do nosso caminho toda seta maligna. Tira do nosso caminho toda pedra de impedimento, Pai. Em nome de Jesus, e nos abençoa. Traz tudo o que estamos precisando. Cura, saúde, libertação, salvação para a nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, novas oportunidades, portas abertas, Senhor. Ciclos encerrados de escassez, Senhor. Em nome de Jesus, que venha o tempo de abundância em nossa vida. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Amém, gente amada? Então é isso aí. Não esqueçam, orem por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos nossos irmãos missionários. Amém? Somos ou não a Igreja de Cristo intercedendo por eles? Somos sim, né? Eles estão lá em frente de batalha, não é fácil. E a gente fica aqui intercedendo, todos em oração, amém? Não esqueçam, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.